dou vivas a toda a gente. A rasqueirinha sacode a saia. Ó José, levanta o braço. A rasqueirinha sacode a saia. Ó José, levanta o braço. Ai, já que não me traz um beijo ao breve, ai, dá-me ao menos um abraço. Ai, já que não me traz um beijo ao breve, ai, dá-me ao menos um abraço. Ai, a moda da carrasqueirinha, ai, uma moda assim ao lado. Ai, a moda da carrasqueirinha, ai, uma moda assim ao lado. Quando põe o joelho em terra ou maré, ai, fica tudo admirado. Quando põe o joelho em terra ou maré, ai, fica tudo admirado. Carrasqueirinha sacode a saia. Ó José, levanta o braço. Carrasqueirinha sacode a saia. Ó José, levanta o braço. Ai, já que não me dás um beijo ao breve, Ai, dá-me ao menos um abraço. Ai, já que não me dás um beijo ao breve. Ai, dá-me ao menos um abraço. Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão especial da Rádio Hertz, que é uma emissão que está dedicada às 11 freguesias do Concelho de Tomar. Estamos na freguesia de Paialvo, mais precisamente na Peralva, como disse o Sérgio, no Centro Recreativo e Desportivo do Rancho da Peralva. Comigo tenho, para iniciarmos esta emissão, Nuno Fonseca, que é o diretor técnico aqui do Rancho. Antes de mais, boa tarde, bem-vindo à Rádio Hertz. Quer-nos explicar o que é que nós acabámos de ouvir? O que nós acabámos de ouvir foi uma modinha de roda, daquelas modas que dançaram por todo o país. Na prova recolhemos-la desta forma, uma moda extremamente simples, em que eram os mais pequenos, acompanhados dos pais, e que dançavam esta moda geralmente aos serões, ou então em dias de festa aos domingos, como era de costume, era o único dia em que não se trabalhava, era o domingo. Exatamente. Diga-me uma coisa, há quanto tempo existe o Rancho da Peralva? A associação em si comemorou no passado dia 7 34 anos de existência. Foi fundada com o intuito de criar um grupo folclórico. Foi esse propósito que assim se instituiu por escritura pública e desenvolve a sua atividade com jovens e menos jovens na freguesia e tem levado os destinos da Peralva e da freguesia a todo o país e também ao estrangeiro. Quantos praticantes tem mais ou menos o rancho? Entre adultos e crianças? Quando vimos um movimento associativo, pensamos que o movimento associativo se cinge àquelas pessoas que naquele momento preciso desenvolvem a sua atividade. Talvez já tenham passado como elementos pela Peralva, pelo rancho, mais 600 elementos. Nos seus 34 anos de vida. Presentemente o rancho tem 44 elementos e é com esse, desde os 8 meses até aos 80 anos de idade, e é assim que ao fim e ao cabo tentamos ocupar algum do nosso tempo e preservar aquilo que foram os usos e costumes da Peralva, ao fim e ao cabo ao longo de 150 anos mais ou menos que podemos recolher até mais ou menos essa altura. Há pouco estava-me a falar que fazem as pesquisas para ir buscar os temas. Como é que é feita essa pesquisa? A tradição vai passando boca a boca dos mais velhos para os mais novos? Quando foi a da fundação do grupo, fomos junto das pessoas mais velhas, que já morreram, obviamente, mas já não estão entre nós, e tentámos recolher aquilo que eram os seus hábitos. Um costume em si não faz o hábito de uma comunidade, e tentámos recolher aquilo que foram os costumes de várias pessoas e de várias, e por assim dizer, da comunidade da Peralva, e também recolhemos motivos de outras terras à volta da Peralva, como vamos apresentar aqui hoje. E isso fez com que nós aí conseguíssemos recolher aquilo que era mais representativo do núcleo habitacional de então. E isso fez com que se recolhessem peças variadas
desde a etnografia, às peças quer de canto, quer de dança, e depois àquilo que eram os usos e os costumes das pessoas de cá, desde o comer, o beber, ao casamento, ao luto e por assim dizer, à vivência em si. E fizemos isso quando foi da fundação do grupo. Hoje em dia, embora alguns digam que ainda se pode recolher, eu digo, enquanto membro também do Conselho Técnico Regional da Federação de Folclore Português, que é quase impossível hoje em dia recolher. Podemos recolher aquilo que foi transmitido de pai para filho, mas na raiz, ou seja, na fonte de quem praticou esses mesmos eventos, é claro que hoje é humanamente impossível, porque estamos a falar de coisas que foram recolhidas ou que foram vividas até cerca de 1920, e pessoas vividas ou que praticavam esses mesmos atos em 20, hoje teriam 120 anos, obviamente. Por isso, aquilo que hoje aqui apresentamos, esta moda é um exemplo desses, foram vividas por pessoas que nos ensinaram em 1980, que já tinham 90 anos, portanto, eram anteriores ao século, ainda viveram no século XIX. E é por aí que nós temos mantido a nossa matriz e, ao fim e ao cabo, o grupo hoje é um grupo que se tem sedimentado dentro do movimento folclórico nacional e daí também as representações e as solicitações que têm sido chamado pelo país fora e além fronteiras. Vamos passar a mais um tema. O que é que nós vamos poder ver e ouvir? De seguida vamos apresentar um virafandangado. O caracol é vadio é uma moda também muito típica desta zona e mais abaixo, que estamos aqui a 2 passos do Conselho da Golgã. Para quem não sabe, o então Conselho de Paialva, hoje freguesia, foi um conselho em si, fez parte durante muitos anos, cerca de 5 séculos, do Conselho de Torres Novas, e muitas das tradições que temos hoje cá, também a matriz cultural vem muito daí da gente da Borda d'Água. E aquilo que vamos apresentar é também a matriz da Borda d'Água, um virafandangado, o caracol é vadio. Vamos então ouvir o Rancho da Pralva neste tema. Rancho Folclórico da Pralva. Vamos continuar aqui um pouco a conversa com o Sr. Nuno Fonseca, o diretor técnico do Rancho. Há pouco falava-me que faz parte da Federação de Folclore. Faço-lhe esta pergunta. Como é que está o folclore português? Eu costumo dizer que o folclore português está bem e recomenda-se. Eu hoje, ao estar aqui, por funções também que tenho por inerência, deveria estar agora, neste preciso momento, numa reunião em Leiria, onde estão reunidos os conselheiros a nível da Zona Centro. O movimento folclórico a nível nacional é talvez daquele movimento que certifica os grupos. Se há associações, e puxando eu a brasa à nossa sardinha, que hoje vão recebendo alguns incentivos por parte da tutela,
as associações folclóricas, nomeadamente os ranchos folclóricos, são os únicos que são certificados. Isto porquê? Para que nós possamos receber a nossa certificação, é preciso que das nossas avaliações, essas avaliações sejam produtivas e, por isso mesmo, a imanência daquilo que resulta desses mesmos relatórios vai quer para as câmaras municipais, quer para as juntas de freguesia, e também é por aí que os nossos subsídios, os tais ditos subsídios, são aprovados para as nossas associações. Isso não se passa com mais nenhuma associação. Mais nenhuma associação é certificada, mais nenhuma associação é reconhecida enquanto tal, ou seja, não é escrutinado o seu trabalho ao longo do tempo. Os ranchos folclóricos são, na verdade, e são em si, por assim dizer, o garante daquilo que foi o antigo, ou seja, aquilo que nos ensinaram, e depois temos que trabalhar arduamente, anualmente. O rancho, neste momento, está a levar em curso a realização do processo técnico que foi feito inicialmente da sua federação, e neste momento estamos a aprimorá-lo, estamos a alinhá-lo, e para que nós possamos novamente em novembro ser certificados e possamos ter uma avaliação de bom para que nos possamos manter enquanto sócios da Federação de Folclore Português. Se assim não for, baixaremos obviamente de escalão, por assim dizer. Isso não se passa em mais nenhuma associação e, por assim dizer, isso faz com que todos os grupos a nível nacional se aprumem, e prova disso vai ser o festival que vamos ter em agosto, onde teremos grupos da primeiríssima qualidade e reconhecidos a nível nacional, e que vão fazer em agosto o deleite, certamente, de quem se quiser juntar a nós em agosto, no dia 8 de agosto, para o nosso 16º Festival Folclore. Todas estas atividades dão trabalho e é preciso, além do trabalho, é preciso também dinheiro. Como é que é feita essa gestão? É difícil angariar fundos para esta organização toda, para manter um rancho a trabalhar? É difícil, por parte da tutela, as nossas contas são públicas, podem ser vistas ali fora no nosso relatório de contas, e por aí podemos ver qual é as contas, qual é os donativos que vêm por parte quer da Câmara Municipal, quer da Junta de Freguesia. Todos os outros donativos são angariados quer por forma das festas que nós realizamos, quer por donativos que são feitos por particulares, e depois nas nossas iniciativas avulso que vamos tomando e que vão fazendo com que, bago a bago, vamos enchendo o nosso papinho e vamos, ao fim e ao cabo, terminando os encargos que fizemos com as nossas obras. Se estivessem aqui há 2 anos, a nossa sede não era desta forma. Hoje, embora pequena, como sempre foi, é acolhedora e tem alguma dignidade para vos, por exemplo, para vos poder receber e fazer em direto da Freguesia de Paialva o vosso programa de hoje. E é com muito gosto que aqui estamos. Vamos escutar então mais um tema. Relembro que esta é uma emissão que está a ser transmitida a partir da Freguesia de Paialva, nomeadamente na Peralva, da sede do Rancho Folclórico da Peralva, e que está a ser transmitida não só através da emissão da Rádio Hertz, como também através da página da internet, está a ser transmitida imagem. O que é que nós vamos ouvir agora e ver? Vamos ver de seguida um motivo que é dançado só por homens. Vamos dançar o fado de taberna e vamos fazê-lo como nos ensinaram cá na Peralva, ao som dos instrumentos tradicionais, quer da gaita de beiços, quer dos harmónios e quer também dos instrumentos de percussão, canas, almudes e ferrinhos. Ao fim e ao cabo vamos voltar àquilo que era por volta de 1900 o baile nas tabernas, a dança do fado. De referir que esta moda se dançava no dia 11 de setembro, na Feira do Ano, na feira em Santa Cita. Juntava centenas de homens que vinham de todas as partes do Concelho de Tomar, mas era a matriz essencial, era como se dançava quer em Peralva, quer em Charneca, quer em Curvaceiras, era aí a matriz que comandava todo o baile do fado que se fazia no terreiro em Santa Cita, por alturas de Feira do Ano, e depois em todas as terras e em todas as tabernas, aos sábados, à noite ou aos domingos, quando os homens vinham de fora até à Peralva buscar a roupa lavada, porque trabalhavam fora, e encontravam-se na taberna, onde eles com as calhandrizes e com os copitos, e depois dançavam o fado, conforme nós vamos mostrar, só dançado por homens. Muito bem, é isso mesmo que vamos ouvir, e para quem está também a assistir via internet, o Fado das Tabernas.
o fado das tabernas. Este fado, há aqui alguma provocação pelo meio, não há? Assim, este fado tinha a virilidade daquilo que era o homem do Ribatejo. O homem do Ribatejo, ao contrário daquilo que possam dizer, o estereotipo do campino foi feito por António Ferro quando o Estado Novo, por volta de 1930, enquanto Ministro da Propaganda, fez com que o Ribatejo se cingisse àquilo que eram os fatos garridos dos campinos, que ao fim e ao cabo não eram mais do que uma farda. Essa farda não era dele, era da própria Casa Agrícola, dele unicamente tinha as meias. Nós, na nossa zona, não tínhamos campinos. Na nossa terra, efetivamente, era a terra mais a norte, na margem direita do Tejo, no Ondelado, no chamado bairro, e era daqui destas zonas que o pessoal que as pessoas se deslocavam até ali abaixo, a Cardiga e a Ponta Pedra, mais à zona da borda d'água. Mas quando vinham para cima, eles lá na borda d'água ouviam nas casas senhoriais o fado. Ouviam porque os senhores abastados tinham os guitarristas que vinham da cidade até então, até ali à zona da Gulgã, até Riachos. Porque aqui na nossa zona fazia-se muita aguardente e as pessoas à noite levavam a aguardente de Candonga até à Quinta do Melo ou até a Lapas. E às vezes, quando iam para lá à noite, ouviam-nos a tocar nas casas grandes, nas casas de fora. E quando vinham pelo caminho, tocavam umas gaitas de beiços. Ou então faziam aquilo que faziam, somente cantavam. E quando chegavam cá, mais acima, à zona do bairro, eles juntavam e começaram a dançar o fado. Foi isso que nos explicaram. Mas era nas tabernas que os homens entre si batiam o fado. As mulheres não queriam nada com esta dança. Como já perceberam, era uma dança que inicialmente os homens tentavam levantar os outros com o joelho e aquele que ao fim e ao cabo caísse, pagava a pinga. Os taberneiros punham-nos, chateavam-se e punham-nos com um garrafão. Nós não o temos aqui hoje, mas o garrafão era o elemento primordial desta moda, em que os taberneiros fechavam as tabernas, punham um garrafão ou 2 ou 3 à porta, aqueles que eles pagassem, e eles, até que houvesse vinho, havia fado. Às vezes havia chapada, e eles, quando chegavam a casa, coitadas, batiam às mulheres e destruíam aquilo pouco que eles tinham. Mas era a forma, então, da virilidade do homem do Ribatejo de se afirmar enquanto tal, porque a afirmação económica não existia, ele afirmava-se por aquilo que ele tinha em bom, que era o ritmo, que era o saber dançar, o saber estar, e ao fim e ao cabo também o saber mandar na mulher, que é aquilo que nós vamos apresentar certamente de seguida, que é uma moda em que o homem do Ribatejo, através das modas a 2 passos, faz desenrolar a mulher a seu belo prazer nos braços e faz dela aquilo que ele bem quer, ou seja, à maneira daquilo que era uma sociedade sexista em que era o homem que mandava e a mulher ali limitava-se a cuidar a casa e pronto, e a tratar dos filhos, que era aquilo que existia até então, graças a Deus que isso já acabou. Muito bem, vamos escutar então este último tema. Quero agradecer a vossa presença aqui na vossa casa e receber-nos, ao fim e ao cabo, em vossa casa, e agradecer esta atuação aqui em direto para a Rádio Hertz. Vamos então escutar este último tema? Vamos escutar então a moda a 2 passos e agradecer também à Rádio Hertz e disponibilizar a nossa humilde casa sempre que quiserem, pois estaremos, acho eu, eu sou de direção, sou diretor técnico, mas acho que a casa estará sempre ao vosso dispor, sempre que assim o desejarem e acho que deve ser assim. Muito obrigado, felicidades. Vamos então escutar este último tema do Rancho da Pralva.